Valeu, né? A gente queria entender primeiro como que a universidade assumiu aí essa incumbência aí de tratar das ossadas. Querem, começamos já? Já. O que aconteceu é que nós fizemos uma comissão da verdade, logo no início do ano passado, que também foi no início da nossa gestão. Nós assumimos em fevereiro de 2013 e logo depois nós iniciamos a comissão da verdade, que se chamou Marcos Lindenberg, que é um professor que foi cassado pela ditadura, que perdeu inclusive o emprego, né, o cargo e o emprego. Ele foi diretor na época, diretor da Escola Paulista de Medicina, e depois ele perdeu, né, essa posição, e depois da ditadura, no decorrer do período da ditadura, ele passou por um período de doenças e faleceu. Quando nós iniciamos a gestão, nós decidimos dar esse nome, então, à Comissão da Verdade, e também resgatar muito da história da Escola Paulista de Medicina durante o período da ditadura militar. Porque tem vários casos de professores, alguns professores que agora nós estamos reparando, né, fazendo um movimento de reparação. O Marcos Lindenberg foi o primeiro deles, mas tem outros. E teve também um importante aspecto da Escola Paulista de Medicina que a gente queria muito resgatar, que é o fato de que a escola e o Hospital São Paulo foi um importante lugar de atendimento daqueles que foram torturados, né? Que tinham que ser atendidos ou que tinham que receber algum tipo de assistência, e a escola tinha uma rede de assistência a estes presos ou perseguidos que tivessem passado por alguma situação clandestina de tortura e tudo mais. Então nós atendiam extraoficialmente. Houve isso também. Então nós queríamos resgatar essa história, resgatar os professores que tinham sido perseguidos e que precisávamos. A universidade tem por dever reparar essa injustiça cometida pelo passado, e ao mesmo tempo tem alguns casos também de algumas situações não bem explicadas de colaboradores do período, no período e durante o período que estavam na universidade, na escola, que naquela época não era universidade ainda. Então a Comissão da Verdade começou os seus trabalhos, começou muito bem. É uma comissão que tem estudantes, tem docentes e tem técnicos administrativos, é uma comissão paritária, e nós começamos a estimular. Nós temos bastante orgulho disso, porque a nossa comissão foi uma das primeiras das universidades, e isso estimulou que outras comissões aparecessem logo em seguida, a da PUC, depois a da Unicamp, então depois a da Unesp. E todas essas comissões agora estão trabalhando coordenadamente, conjuntamente. Isso é muito bacana, muito bonito isso que aconteceu. Então, logo depois, alguns meses depois, nós fomos contatados pelo Sotile, que é o secretário de Direitos Humanos da Prefeitura, e ele comentou a respeito da situação em que as ossadas estavam, que era uma situação que se arrastava por tantos anos, e que eles queriam verificar se a Unifesp poderia colaborar nisso. Naquele momento eu mesma disse: nós não temos condições, porque nós estamos iniciando uma gestão, não há como fazer não podemos nos colocar, é um trabalho muito grande, realmente um desafio enorme. Então, naquele momento nós dissemos: nós vamos ajudar, mas nós não podemos trazer para a universidade. Mas logo em seguida veio o caso do IML, então estava para ir para o IML. Houve uma série de discordâncias, né? Alguns não concordavam que fosse para o IML, familiares, né? Principalmente. E nós, neste momento, que isso foi no começo deste ano, já no começo desse ano,
nós fomos contatados novamente, e aí, por vários, né, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Secretária Especial de Mulheres, a ministra Eleonora Menecute. Ela é professora, né? Ela é professora da Unifesp, ex-presa, né, e conhece bem todos os familiares, conhece bem tudo o que aconteceu durante o período, desde da descoberta dessa vala clandestina. Então a gente tinha sido contactado, já não era só o Sotile, todos os vários outros atores, e ao final os familiares, né? Quando os familiares fizeram esse apelo à Unifesp, aí nós entendemos que nós tínhamos que dar um jeito de fazer isso, né? De ajudar mais do que estávamos ajudando e buscar as condições para, de fato, abrigar esse trabalho. Porque realmente nos tocou muito esse apelo dos familiares. E nós colocamos como uma condição primordial, que nós só faríamos isso se fosse junto com os familiares, e o tempo todo com os familiares, porque eles tinham sido, desde o início deste processo, há mais de 20 anos, eles têm passado por muitas coisas, e eles merecem, de todos nós, da universidade pública, do poder público em geral, merecem que a gente dê um tratamento adequado, dê um tratamento digno para esta questão. Então, colocando esse ponto, logo em seguida nós apresentamos para a ministra, na época, Rosário, e depois a Ideli, que nós precisaríamos de condições, e também a Eleonora foi fundamental nisso, a ministra Eleonora Menecute, que foi uma interlocutora muito importante e nos ajudou a alinhavar todos esses atores. De medicina forense? Nós tínhamos uma medicina legal. O que existe é uma disciplina que era de medicina legal, e depois, mais recentemente, ela se chamou de bioética, né? E que é dada apenas para o curso de medicina. Hoje nós temos vários cursos na área de saúde, não só o curso de medicina. Então, é algo que para nós também era um desafio, porque nós não tínhamos, embora nós tenhamos a medicina legal, nós temos, ou medicina forense, e nós hoje, com a expansão da Unifesp, nós temos arqueólogos e antropólogos e historiadores. Nós nunca tínhamos pensado em juntar todos esses pesquisadores para formar um grupo pensante sobre este tema da antropologia e arqueologia forense. Então, nós, muito estimulados pela Comissão da Verdade, e também, paralelamente a essa história que eu contei dos familiares, durante o trabalho da Comissão da Verdade, nós recebemos a visita da Estela de Carlotto, aliás, na primeira atividade pública da nossa Comissão da Verdade. E a Estela de Carlotto trouxe o livro dela. Quem que é a Estela? A Estela de Carlotto é a fundadora das Abuelas de Mayo. E ela foi uma das pioneiras no grupo de antropologia forense da Argentina, o EAF, né, que tem o EPAF, que é o grupo peruano, e tem a EAF, que é o grupo argentino. Esse grupo argentino, ele começa lá há mais de 2 décadas, quando eles começam a buscar os netos desaparecidos, dos filhos mortos pela ditadura, né? Então a Estela, cuja filha foi morta sob tortura, mas foi depois de ter dado à luz a um menino que é um neto, né? Um neto desaparecido, que a ditadura argentina deu para adoção em outra cidade, em outro lugar da Argentina. Então a Estela veio para essa abertura dos nossos trabalhos, e ela contou. A Estela é uma fantástica, né? Uma referência internacional, uma história de vida, uma lutadora, e ela inclusive tem um filme sobre ela, né? Que é fantástico também, porque era uma dona de casa
que muito afastada das questões políticas, e quando a filha desaparece e depois morre, ela encontra a filha, depois eles entregam a filha morta, alegando que ela teria sido morta em fuga ou em alguma situação não bem descrita, não bem explicada. Ela se torna uma ativista dos direitos humanos e ela começa a buscar o neto desaparecido e todos os outros netos que... Lembra um pouco que aquela senhora das Mães de Maio, Isto. E da Débora, das Mães de Maio, na verdade são as mães de hoje, né? Cujos filhos desapareceram hoje, que também é outra situação que a sociedade precisa discutir, né? Que é escandaloso e que a gente precisa também, e que o trabalho de antropologia forense pode também ajudar, né? A localizar. Mas voltando à Estela de Carlotto, ela ela funda este grupo, eles começam a se especializar, a aprender, né? Eles partem do nada e eles começam a identificar os netos. Eles chegaram já a mais de 100, né, hoje. Alguns eles encontraram, outros chegaram a eles por outras vias, o próprio neto da Estela de Carlotto foi encontrado agora, né, faz 2 ou 3 meses. O músico, exatamente. Ele percebeu que ele era, depois de algum tempo, ele se deu conta de que ele poderia ser o neto e foi em busca da avó. Mas a partir desse trabalho inspirador da Estela e de todo o grupo argentino, nós passamos a verificar que era super importante que nós, no Brasil, também tivéssemos um grupo de pesquisa nessa área. Vocês fecharam na gestão Ideli ou Maria do Rosário? Se nós... Esse acordo... Com o grupo argentino? Não, com a Ideli. Com a Ideli. Mas já estava desde lá de trás, por que não lançaram? Com a Maria do Rosário, que foi assinado, foi um pouco antes dela sair, ela saiu, se desincompatibilizou, acho que foi em abril, no início de abril. Nós fomos contatados em março. Essa conversa da Eleonora com o Rosário, ela avançou rapidamente, em menos de um mês nós já estávamos, nós que não íamos fazer isso que nós estamos fazendo hoje, não tínhamos noção de que nós chegaríamos a isso, mas em um mês nós chegamos a um protocolo de intenções, nós assinamos um protocolo. Esse protocolo ele era muito genérico, então ele não permitia um avanço, porque era importante determinar com clareza qual era o papel de cada um, porque são muitos atores envolvidos. Então, depois que a Ideli assumiu, nós fizemos algumas reuniões que realmente foram decisivas, ela imprimiu um ritmo muito adequado para o trabalho, e aí nós tivemos clareza, evoluímos para um termo de cooperação. Depois também foi muito importante quando a Eugênia assumiu a Comissão de Mortos e Desaparecidos, isso também já se configurou num papel do Ministério Público também, que já vem fazendo isso há algum tempo, a Cruz Vermelha. Então nós conseguimos delinear com mais clareza qual era o papel de cada um, quem ia ficar com o quê. E finalmente, depois de pouco tempo, né, se nós pensarmos em 6 meses, nós conseguimos chegar num ponto que não se conseguiu em 23 anos, né? Então nós conseguimos juntar o poder público federal, municipal, até o estadual, eventualmente, pontualmente, e a universidade, para que a gente pudesse Vocês chegar. estão coordenando essa questão dos argentinos e peruanos, como é que eles chegaram? Então, nós tínhamos 3 condições básicas para sediarmos. O que a Unifesp faz? Nós somos a sede do Laboratório de Antropologia e Arqueologia Forense. Então, antes das ossadas serem transferidas para o local, que é um local
que está sob a responsabilidade da Unifesp. Então, é um laboratório, tem armários, os armários são específicos, são próprios, tem um sistema para lavagem, limpeza do material, para montagem, né, das ossadas, porque é todo um quebra-cabeça que tem que ser feito agora. Então, todo esse local, todas as condições necessárias, nós ficamos com esta responsabilidade, a Unifesp. A responsabilidade da contratação, que era uma das condições que nós também entendíamos como importantes, o local, a contratação dos profissionais brasileiros e a contratação dos profissionais internacionais. A contratação dos profissionais ficou a cargo da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, da Presidência da República. E a logística toda da transferência e da manutenção e também das condições de logística do transporte dos profissionais estrangeiros e estadia ficou com a Prefeitura. Então, nós hoje estamos com uma coordenação aqui dos trabalhos, né? Nós temos foi montado um grupo coordenador, né, que coordena, que a gente chama de comitê gestor, e esse comitê gestor, cada um tem representa uma parte e tem uma atribuição mais específica. E em que pé que estão os trabalhos hoje? As ossadas já vieram? Quanto tempo que vai levar? Então, nós temos, felizmente, foi um longo processo para a contratação dos profissionais internacionais, porque é um processo burocrático. O Brasil não tem nós temos muitas amarras, né, do ponto de vista, tanto para a contratação dos profissionais, como muitas vezes até para contratar uma reforma, para comprar um mobiliário, leva 2, 3 meses, porque nós temos que fazer tudo por licitação. Então, e no caso dos profissionais também, eles tiveram que passar por uma dispensa de licitação. Veja você, porque não é possível licitar esses profissionais, né? Eles são únicos. Então, tem que passar todo por uma dispensa de licitação. Eles só foram efetivamente contratados e a casa só ficou, parte dela ficou efetivamente pronta para receber as ossadas agora em setembro. Então, em meados de setembro, nós transferimos metade do material. Já tem tem mais de 400 ossadas, já tem os lugares, eles já foram separados, né? O trabalho antemortem também já está sendo feito há algum tempo, já há alguns meses. Então, os profissionais começaram a vir. Quando nós transferimos essa metade, né, esse material, que é a metade das 1.050, quase 1.050, calcula-se, né? Quando transferimos essa metade, os profissionais estrangeiros começaram a vir. E eles vão entrar num esquema de revezamento junto com os profissionais brasileiros, e calcula-se que dentro deste ritmo, se mantivermos este ritmo daqui em diante, entre 8 meses e 1 ano para a gente ter um primeiro um panorama geral de análise, né? A identificação mesmo vai depender de muitos fatores, depende da condição desses ossos, dos familiares e da comparação das amostras entre familiares. Essas amostras foram conservadas? Então, não sabemos ainda qual é a situação das amostras que foram tiradas no passado. Isso vai precisar ir para uma análise mais sofisticada. Nós ainda não temos como dizer o que é possível utilizar, né? Infelizmente, ainda tem muitas caixas pretas. A gente ainda não consegue dizer tudo, né? Do ponto de vista acadêmico, nessa área de escolher os profissionais que iriam trabalhar, como que foi a reação da academia mesmo brasileira de enxergar a ajuda estrangeira e se houve realmente essa necessidade, como que foi essa discussão? Então, no passado, um dos grandes equívocos foi achar que nós não precisávamos dos profissionais estrangeiros. Então, como eu mencionei, esse era para nós,
para a Unifesp, esse era um dos pontos cruciais, um dos pontos, uma das condições, inclusive, que nós colocamos, que era o local adequado, a contratação dos profissionais estrangeiros e nacionais e o trabalho com os familiares, né, que eu até terminei listando, eu coloquei como primeiro, né, anteriormente. Então, ficou claro que no passado a falta do trabalho conjunto com os profissionais estrangeiros e com os familiares que fez com que a experiência não tivesse sido bem sucedida. Então nós temos que admitir que nós temos profissionais, sim, jovens formados, né, nessa área de antropologia e arqueologia forense, mas nós não tínhamos no país, no Brasil hoje, nós não temos essa visão de que o trabalho de identificação de ossadas de desaparecidos ou quando você encontra, né, ossadas, não pode se dar só do ponto de vista da medicina forense. É preciso ter o trabalho dos historiadores, dos antropólogos, dos arqueólogos. É um trabalho conjunto. Esta visão nós não tínhamos. O Brasil não tinha. Então a universidade ela tem que estar. Aliás, esse é o verdadeiro papel da universidade: dizer quando ela não sabe fazer e ir em busca e aprender, né? Então nós temos pessoas que querem hoje, a universidade se abriu e quer aprender, né? Tem profissionais que querem. Os arqueólogos, todos que estão entrando no grupo, são todos da universidade? Não. Não. A universidade mesmo tem uma antropóloga, alguns antropólogos, melhor dizendo, e uma arqueóloga que trabalha com humanos, porque a arqueologia tem diferentes especialidades também. E nós temos os geneticistas, isso sim, a Unifesp pode dar uma boa contribuição, mas não agora, não está ainda nesse passo, esse passo é mais adiante. Nós poderemos dar uma boa contribuição no que diz respeito à identificação genética, mas na contribuição anterior nós temos profissionais no Brasil, mas não eram da Unifesp. Eles foram contratados pela SDH, são os jovens que hoje estão trabalhando lá, e no local que a Unifesp disponibilizou, né, em conjunto com o Ministério da Educação, e agora nós estamos criando as condições para que essas pessoas se juntem, os internacionais e os nacionais, e os da universidade, para formarmos uma massa crítica que permita que a gente não só identifique estas ossadas, mas que permita que a gente tenha um centro que possa dar uma contribuição para o país, para a nação, e que isso continue não só para este caso específico, mas para outros que a gente tem. Qual é o impacto disso assim, na universidade? Qual a importância de se ter esse centro aqui? Projetos futuros tem esse objetivo de trazer estagiários para esse centro, fazer essa interligação maior com a universidade, com o ensino? Sim, isso já está em andamento. Nós temos hoje 8 professores que fazem parte do centro, 2 historiadores, 2 antropólogos, uma arqueóloga, 2 geneticistas. Então nós temos um conjunto já de pessoas que estão, e um médico patologista, que é o coordenador, o professor Rimarques. Então nós temos esse conjunto, esse grupo de pessoas, e nós já estamos trabalhando para oferecermos um curso de extensão a partir do ano que vem. Então nós vamos, de fato, aproveitando muito da experiência dos estrangeiros, do José Pablo, do Luiz von den Brieden, que é o argentino, José Pablo o peruano, né? Os arqueólogos, antropólogos, aproveitando muito da vinda deles, nós adquirirmos também mais expertise ou aprendermos de fato aquilo que a gente não sabe, para que a gente possa transmitir para mais profissionais aqui no Brasil. Nós temos algum banco público de DNA? Tem algum setor que exige? Que eu saiba, não. Nem nós para temos. Nem para
Que eu saiba, eu desconheço. Quer dizer, então, o trabalho vai ser o seguinte: faz o levantamento das 1000 e tantas ossadas, pega apenas aqueles DNAs aí que estão disponíveis, que os familiares colocaram, e aqueles que não tiver afinidade com o DNA oferecido jamais serão identificados. Esse é um outro problema, porque, de fato, essa é uma pergunta muito importante, é uma pergunta grande, que eu devo dizer que nós não temos a resposta ainda para esta pergunta. Vai chegar um momento que nós vamos, talvez, nós teremos que dar condições dignas de um sepultamento digno para estas ossadas, mas nós não teremos identificação. Muito provavelmente isso vai acontecer com muitos deles. Estão pensando mais à frente fazer uma campanha pública para familiares de desaparecidos, não políticos, irem lá fazer os Isso é possível se essa iniciativa ganhar força e a sociedade se envolver. Nós não estaríamos só identificando os desaparecidos de ontem, nós podemos identificar os desaparecidos de hoje. Né? A sua especialidade qual que é? Eu sou farmacologista e neurocientista. Essa questão da maneira do brasileiro encarar a morte, esse negócio do enterro digno, que é algo que a civilização ocidental consolidou, como é que você explica essa insensibilidade de não entender isso como um direito fundamental para mães que estão morrendo aí sem conseguir enterrar os filhos, né? Sim. Como é que você explica essa insensibilidade geral aí? Muitas coisas podem estar na base, né, desta questão. Uma delas talvez seja as próprias condições sociais, né, de desaparecimento, a própria condição social dessas famílias, que existem muitas valas clandestinas ainda hoje, né? Então, estão por trás disso as questões relacionadas à droga, relacionadas ao tráfico de pessoas, até de órgãos, por que não, né? E tem muitas questões envolvidas, né? Mas principalmente eu acredito muito que tem um envolvimento principalmente social. O desaparecimento até dos moradores de rua, que muitas vezes nós não temos nem como registrar. São centenas de mortes que estão sem registros, né? Infelizmente. Então, faz parte uma sociedade que não trata desta questão, acaba tendo um grau de adoecimento. A própria sociedade se torna uma sociedade um tanto adoecida, né, por conta de não trazer estas questões para serem debatidas e até resolvidas, né? Nós temos que trazer isso à tona e tratar dessa questão. Então, o Perus, ele nos ajuda a enxergar isso também. Nós temos que, pode ser um marco. Então, por isso eu acho que o papel da universidade, ele vai além, ele permite que nós tenhamos, a universidade tem esse papel, né? Novamente, a universidade tem o papel de se abrir e de ir para a sociedade, colocar suas contradições, se abrir para que a sociedade também tenha um espaço de discussão e de reflexão. Se a gente estiver fazendo isso, nós vamos estar fazendo o verdadeiro papel da universidade. Uma pergunta profissional aí. Durante muitos anos, os farmacêuticos sempre tiveram uma posição muito influente. Meu pai foi farmacêutico, né? Ah, sim? Da primeira turma do Conselho de Federal Farmácia? De Farmácia. Uhum. Com a Luiz Pimenta. Não sabia desse seu lado. A Glaci Zancan fez campanha para ele. A Glaci. Daí a gente vê a Glaci na SPPC. É. Você aqui agora, a ex-reitora da USP também. A Sueli. A Sueli. O que explica que foi? O que explica essa... É coincidência apenas? Ou não, eu acho que vocês mantêm aquela vocação pública, de saúde pública? Eu acho que sim. O farmacêutico tem uma formação. É interessante essa tua pergunta, porque
Nunca ninguém me fez essa pergunta assim, Tem tão informação diretamente. Mas eu acho que é muito interessante porque eu analiso da seguinte forma. O farmacêutico a profissão é uma profissão muito abrangente. Ela vai desde a saúde pública até a pesquisa. Assim, a gente aprende muita coisa de química, mas também aprende muita coisa de medicina, né? Aprende muita coisa de fisiologia. Então a gente precisa juntar muitas coisas e aprende também sobre legislação. Os farmacêuticos são dos melhores na legislação hoje, na legislação em saúde, vigilância sanitária, né? Você falou dos farmacêuticos de destaque, né? Os presidentes, os últimos da vigilância sanitária, são farmacêuticos. O Dr. Cândido, que era muito amigo dele, que me contou algo que eu não lembrava. Nos anos 60, um grupo de farmacêuticos, com o Luiz Pimenta à frente, meu pai junto e outros, fizeram uma campanha nacional pela manipulação, porque os remédios industrializados, o preço disparou. Isso. Foi uma campanha interessante. E eu tenho os anais não sei se foi o 3º ou 4º Congresso de Farmácia que ele organizou em Poço, que eu estou esperando algum museu da farmácia. Poxa, que bacana. Para passar a íntegra aí. Vamos tentar abrir um lá na Unifesp, quem sabe. Embora o nosso curso seja muito... Eu sou formada na USP, né? Mas numa escola bem tradicional, inclusive, que existe antes da USP existir até, né? Que é a Escola de Farmácia de Ribeirão Preto. Olha, né? Ele se formou lá, né? Então, a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, né? Isso. Na verdade, é o contrário. Faculdade de Odontologia e Farmácia de Ribeirão Preto. Eram juntas e elas são anteriores à USP. Depois, em algum momento lá na década de 30 ou 40, a FOF, chamava FOF. A FOF foi incorporada na USP Ribeirão Preto. E aí depois ela se separou, né? Aí veio a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e depois a Faculdade de Odontologia. Então eu acredito que é porque é uma profissão muito antiga, né? É antiga, ela é abrangente. É uma comunidade bem interessante, quando o país era menor. É interessante. É um pouco como os engenheiros, né? Os engenheiros também, o engenheiro da Poli, você já viu como eles estão? Eu falo porque o meu companheiro, o Chico Miralha, que você conhece também, da USP, formado na Poli. Formado na Poli faz qualquer coisa, se dá bem em qualquer lugar, porque eles têm uma formação que é muito abrangente, é uma formação muito sólida, né? O Itaú, o salto do Itaú nos anos 60 e 70 foi devido à formação politécnica do setor, que desenvolve metodologias. Não, pega todos os políticos da década de 60, 70, praticamente todos vinham da Poli, né? Maluf é Covas. Maluf é um pouco como a École Polytechnique, né, francesa, que vinha. Então, o farmacêutico, ele claro, é num grau mais modesto do que os engenheiros, mas um pouco assim, né, com essa característica abrangente, né? Eu tenho mais uma última pergunta, posso fazer? Está gravando? Tá. Na verdade, você começou falando sobre isso, eu queria que você explorasse um pouquinho mais. A gente conversou com o Samuel e ele falou uma coisa assim que me deixou bastante chocada. Ele tinha acabado de voltar de um congresso dos Estados Unidos, e um congresso de antropologia forense, e ele falou que esse assunto que está acontecendo, esse tema que está acontecendo aqui no Brasil, está amplamente divulgado nos congressos internacionais. E como que está sendo isso aqui no Brasil, assim, porque falando da questão da universidade, né, desse papel de comunicação, né, de ser exatamente a voz, né, porque poucas pessoas sabem desse trabalho que está sendo realizado no Brasil, né, falando do Brasil e até mesmo, não sei, dos estudos. Existe algum objetivo para daqui para frente de se trabalhar nessa comunicação mesmo? Eu acho que a gente tem muito a fazer, né? Assim como no campo da formação a gente tem uma longa estrada, podemos colocar tranquilamente uma geração, né? Tanto na formação como na compreensão do que que vai muito além do Perus. O que ganhou muita
muito destaque foi por ser o caso do Perus, que se arrasta há tantos anos, e porque teve e tem ministros envolvidos agora, hoje, né? Não sabemos se isso vai continuar. Hoje a gente tem um grau de exposição que vocês, podem ajudar muito a gente a dar outros passos, porque o primeiro é a exposição, depois a gente tem que qualificar essa exposição, né? Porque senão fica muito no campo da notícia, sem um desdobramento mais fundamentado para o futuro. Então vamos trabalhando, nós temos que trabalhar, falar sobre isso, explicar qual é a importância disso. Tem muito pouco conhecimento, compreensão do que é a antropologia forense. Você fala antropologia forense, ninguém sabe o que é. Eu não sabia o que era. Então eu acho que a gente tem que instigar um pouco a curiosidade das pessoas, fazer com que elas queiram saber e aprender. A partir da experiência de vocês, se soltasse um documento de sugestão de políticas públicas nesse sentido aí. Para todas as esferas, né? Estadual, municipal, federal, né? O banco de dados de DNA também. Nossa, isso é realmente importante e necessário, né? E a gente tem, por exemplo, os peruanos, eles são chamados, quando acontece esperamos que isso nunca aconteça, que a gente não tenha que passar por isso, mas uma grande catástrofe, né? Você tem que chamar os especialistas de fora para identificar. Por que Peru desenvolveu essa competência? Eu acho que por conta das catástrofes também. A Argentina muito pela ditadura. Então, e eles têm realmente competência na área, são chamados para ir para tudo quanto é lugar, para trabalhar, muitas vezes trabalhar em condições até pouco adequadas. Nós aqui, os cubanos da antropologia. Exato. E nós aqui, o que nós fizemos no passado? Nas tentativas que tentaram fazer, chegaram a trazer um laboratório externo para fazer identificação, fizeram, não sei o que fizeram direito com essas amostras, então nós, ao invés de qualificarmos, é aquela história, né? Isso a gente vê muito na nossa ciência brasileira, infelizmente. O professor Carlini, que é do nosso... já está aposentado, mas é um titular muito ativo ainda, né? O Elisaldo Carlini, na questão das drogas, ele sempre fala: eu quero fazer a locomotiva, não importar a locomotiva, como se fazia no século XIX, né? Então, para fazer a locomotiva, a gente precisa também investir, precisa do investimento. Trazer os engenheiros e trazer a locomotiva. Exato. E precisa investir, o Estado brasileiro precisa investir em pesquisa. Então, o Centro de Antropologia, se ele ganhar força, adeptos e investimento, né, de políticas públicas, a gente pode formar mais pessoas, podemos fazer pesquisa nessa área. E isso fica, né? Não vai embora com os estrangeiros, fica aqui. Né? Muito bom. Gostaria de fazer uma perguntinha? Sim. A gente entrevistou outros três, o Rogério, o José Pablo, e surgiu a frase: Perus é um tema do presente, relacionado com os acontecimentos do maio. Então, o que você comenta sobre essa frase? Perus é um tema do presente? É um tema do presente, porque claro que existem outras situações clandestinas também que a gente desconhece, tem os desaparecidos que a gente estava mencionando dos dias de hoje, né, que desaparecem em condições que nós não sabemos exatamente. O trabalho antemortem e pós-mortem desses desaparecidos pode ajudar não só a identificá-los, mas a identificar as condições em que eles morrem, né? Em que eles desaparecem. Então, o trabalho feito numa ossada, que é muito além, é muito mais do que o trabalho da ossada, por isso que não é um trabalho só de médicos legistas, tem que ter o historiador, tem que ter o antropólogo e o arqueólogo,
Porque você pode determinar em que condições, se ele foi torturado, se ele foi assassinado, se ele sofreu, que tipo de sofrimento ele teve, né? Então, estas questões, que tipo de classe social ele é, se são mulheres que sofreram situação de abuso. Então, nós podemos determinar muitas coisas e trabalhar para evitá-las, né? Eu acho que essa é o grande aspecto social e de futuro que a gente encontra nesse trabalho, né? De justiça também. Esse é um aspecto da justiça, né, desse trabalho. Uma segunda pergunta quanto à lei da anistia, porque existe intenção, objetivo desse projeto, ou se você acha que coincidentemente terá uma revisão da lei da anistia no que diz respeito à responsabilização penal? Se houver uma revisão da lei de anistia, que está em discussão, é um assunto extremamente importante, acho que a gente tem que abrir realmente esse debate tinha que verdadeiramente acontecer na sociedade, não mais escamotearmos essa questão. Se isso eventualmente acontecer, esse trabalho também pode ser extremamente importante. Os laudos são os elementos para os inquéritos. Exatamente. Tá bom.